Pessoal, boa tarde. Se alguém cochilar, é muito complicado falar depois do almoço, né? Dá um sono danado. Se alguém cochilar, por favor, não ronque, porque aí atrapalha o outro do lado, né? Pelo menos. Então, nós estamos todos aqui num ambiente de tanta harmonia, de tanta paz, ouvindo a Margarete, que voz, que coisa maravilhosa que a gente tem. Cada música dela equivale a uma palestra, né? Isso prepara a nossa alma para mudar a nossa postura mental, que é o mais importante. Nós estávamos conversando com um amigo aqui no intervalo, o Sr. José, e refletindo sobre as mudanças que vêm acontecendo com cada um de nós ao longo das últimas décadas. Não no sentido somente material, de família, divórcio, separação, crise financeira, isso tudo faz parte desse bolo todo. Mas a mudança mais profunda que todos nós estamos fazendo e sentindo a cada vez que surge uma nova revelação é a mudança das nossas crenças. Cada vez que a gente ouve a Mônica falar, ouve um Jean Valjean falar, quem pega para ouvir aí do passado as palestras do Chico, que ele falava também, ou os livros, nós sempre acabamos percebendo que determinadas concepções que a gente tinha até um certo momento, de repente perde o valor, perde o sentido, e a gente passa a adotar uma outra postura mental. E se a gente observar isso, vem num crescendo de tal forma que a nossa percepção da religiosidade, a nossa percepção da vida, ela vem se ampliando. E é isso que nós costumamos dizer que é o despertar da consciência. A nossa consciência vem abarcando cada vez mais uma amplitude cósmica cada vez maior. E isso, cada um de nós está percebendo isso à medida que tem que mudar interiormente para enfrentar as novas revelações que chegam sem sofrer, sem se sentir desamparado do que está vindo, né? A gente ouve uma palestra como as que nós ouvimos de manhã, do Américo, do professor Salvatore ou da Mônica, a gente percebe que tem coisas acontecendo, tem informações que nós não tínhamos, tem revelações que nós não esperávamos, tem situações novas com as quais nós vamos ter que refletir, meditar e nos prepararmos para elas. Então, esse processo é o processo que nós estamos vivendo. Eu sou mais velhinho do que muita gente aqui e passei por muitas dessas transformações. Mas sempre que vinha uma revelação nova, seja no campo da ufologia, seja no campo da crença, seja no campo da informação, ou da tecnologia, ou da mudança do quadro social, a Revolução Feminina e tantas coisas que aconteceram no século passado, quando batia o desespero, eu ia procurar o Chico. Tinha muita facilidade de encontrá-lo, tinha uma amizade grande com o Chico Xavier, e eu buscava respostas e consolo para as minhas dificuldades com o Chico. E, às vezes, a gente pirava. Chico, o que está acontecendo? Até onde nós vamos mudar? Não tenho mais, eu já virei do avesso e parece que tem que virar de novo. E ele dizia assim, olha, sempre que vocês estiverem em transição, sempre que a sua mente estiver conturbada, sempre que você não conseguir entender o que está acontecendo, primeiro busca a resposta em Kardec. Se você, ao ler o Livro dos Espíritos ou as obras da codificação, não achar respostas para os problemas que você esteja enfrentando, sejam eles quais forem, se não encontrar resposta em Kardec, busque em Jesus. Jesus tem as respostas mais simples possíveis para os problemas mais complexos e difíceis da humanidade. Então, como nós estamos vivendo uma época de ebulição de coisa, quando a Mônica pediu para a gente conversar aqui com os amigos, eu fiquei pensando num tema, falei, meu Deus, mas está uma loucura, né? Tem tanto tema doido para falar. Tem temas originais, tem temas chocantes, tem temas que mexem com o nosso ego, nosso íntimo, nosso ser interior. E, no entanto,
né? Eu pelo menos cansei de ser original, de querer ser diferente. Então, dessa vez, eu cansei. Então, dessa vez, Mônica, o que eu fiz? Eu fui procurar o catecismo. Onde tudo começa é lá na infância, quando a gente frequenta uma igreja, uma religião, um centro, ou seja lá o que for, e alguém fala a história de Jesus, né? Não é assim que a gente... É o catecismo que dá estrutura espiritual para todos nós. Sem ele não tem sentido a gente aprender tanta bobagem que a gente aprende nesse mundo, né? É ele que dá consistência a tudo que a gente aprende. Então, eu procurei fazer, eu fiz uma pesquisa essas 2 últimas semanas do Evangelho, Novo Testamento, só do que Jesus falou, procurando extrair algumas pérolas, algumas referências, algumas frases que Jesus falou. Toda a nossa palestra é colocada em cima de frases de Jesus. Mas frases que, colocadas numa certa ordem, da forma como nós colocamos, elas dão conteúdo histórico, conteúdo segmentado para tudo que está acontecendo. É impressionante. Quando a gente vai buscar em Jesus, como tudo fica claro, como tudo fica simples, como tudo fica fácil de entender. Então, toda essa revolução de revelações que estão chegando, Jesus já falava 2000 anos atrás, não tem nada de novo. Isso é impressionante. É que a gente esquece da nossa base, da nossa reverência principal. Então, foi por isso que nós tentamos aqui acalmar as nossas expectativas, as nossas perspectivas futuras, porque Jesus sinalizou tudo isso para nós e nos tranquilizou e falou aquilo que a Mônica repetiu aqui várias vezes. Não podemos ter medo. O medo aniquila as nossas possibilidades de agir, de fazer, de pensar e de sentir. O medo é uma oclusão da nossa vontade. É uma parede que nos barra de caminhar. Então, nós temos que romper esse paradigma, que é talvez nesse momento, né, Mônica, acho que é o paradigma mais importante para a gente romper. Romper paradigma de crença, nós já rompemos. Romper paradigma de família, nós já rompemos. Romper paradigma de economia, já rompemos. Financeiro, já rompemos. Quer dizer, tudo está quebrado, rompido. Tem um paradigma que a gente ainda tem que trabalhar. É o medo. Então, vamos ver se a gente consegue encontrar paz, equilíbrio, serenidade, amor, nas palavras de Jesus. Então, vamos... O mundo que nós vivemos é dominado por forças. A Mônica colocou isso muito bem. Existe um poder oculto. Os economistas chamam esse poder oculto de establishment, que é uma palavra que significa sociedades secretas, né, ocultas, que manipulam o poder, que colocam nos cargos de confiança presidentes, diretores, pessoas que servem, que estão a serviço deles. Então, quando a gente vê esses nomes, esses cargos, essas figuras de poder, a gente pensa que é o presidente, mas por trás dele tem todo um poder econômico, político, social, que faz com que essas pessoas estejam lá, foram os apoios dele. Esse establishment, que é uma força oculta do planeta, que governa o mundo, ele se baseia em leis éticas, por incrível que pareça. Essas leis éticas dizem o seguinte: elas são leis feitas pelos homens e limitadas ao contexto social e político de cada povo em cada época da humanidade. Só que tem o seguinte: elas se impõem pela força e são mantidas por meios de sistemas de poder dos governos e geralmente correspondem a costumes em uso pela maioria, punindo as minorias contestadoras. São transitórias e mudam conforme muda a sociedade. Então, as leis éticas de 50, 100 anos atrás já não são as mesmas hoje, né? Você vê quanta coisa mudou, principalmente para a mulher. Você vê quanta coisa mudou no mercado de trabalho.
A gente vê quanta coisa mudou no contexto de tecnologia. E todas essas mudanças geraram leis éticas para que essas atividades funcionassem para a maioria. Mas à medida que muda o patamar tecnológico, muda o comportamento do ser humano, muda a atitude humana, as leis éticas mudam também, porque elas são sempre em função da maioria e manipuladas por um poder oculto. Então, essa é o que a gente chama de ética, é isso aqui. Né? As leis éticas são diferentes das leis morais. Né? As leis morais são leis de Deus, elas são mais permanentes, mais duradouras. Né? E as leis emanadas neste mundo que nós conhecemos são aquelas que estão na Bíblia, emanadas por Deus. Teve momentos da nossa história de civilização passada, em que Javé, né, que é o criador deste universo, se comunicou ao vivo e em cores, frente a frente, com seus médios, e basicamente o principal deles, Moisés, e debaixou as leis morais dele que vigem neste universo. Então, as leis morais são aquelas emanadas do principal diretor, criador deste universo, o ser que criou essa confusão toda. Como uma coisa é complicada, ele baixa a lei para a coisa funcionar. E nós sabemos que as leis morais são rígidas. Elas são leis de causa e efeito. Você errou, paga pelo seu erro. Você caiu, tem que se levantar sozinho. Você machucou alguém, você vai ser ferido. É dente por dente, olho por olho. Essa é a lei do baixinho, né? Ele é bravo e toca o mundo desse jeito. Quando ele criou esse universo, o universo era caótico. Para pôr ordem no caos, teve que baixar a ordem. Então, as leis morais são leis que colocam ordem no caos. Né? Então, constituem as regras de relacionamento no condomínio cósmico. Jesus é só o síndico, mas o dono é ele. Vigente nos mundos habitados superiores à Terra. Estas são reveladas aos homens que já possuem consciência de que se subordinam a algo maior e mais poderoso. Porém, a ciência revela que este universo é imperfeito, donde se deduz que mesmo as leis morais são relativas. Elas também são transitórias. Por mais moral que seja uma lei, ela neste universo é transitória. Por quê? Porque o ser que criou isso aqui, o Deus que criou esse universo, gerou uma obra imperfeita, e à medida que essa obra se aperfeiçoa, ele abranda, atenua ou enrijece as suas leis, para balizar o comportamento humano. Então nós temos uma autoridade cósmica, que é o Criador, que às vezes nos dá um pouco de refresco e às vezes nos dá pancada. Tem hora que ele alivia e tem hora que ele impõe. Não é uma coisa serena, tranquila. Esse universo é assim, é na base da pancada, enquanto, como dizia o Chico, né? Enquanto o chicote vai e volta, dá um tempinho para as costas descansar. Né? Então, enquanto vem a chicotada, você descansa um pouquinho, aí vem a outra. É assim que a gente vive, né? Levando pancada. Mas isso é regra do Criador. Ok? Aí veio Jesus. Jesus mostrou que todas essas leis éticas, morais, as leis deste Criador, deste universo, elas são superadas por uma única lei. Há uma única lei que absorve tudo isso. Ou seja, existe uma outra realidade que é superior e abarca essa realidade. Então, todo esse universo nosso se subordina a uma outra realidade. É isso que nós precisamos começar a entender. O que significa isso? Significa que existe o plano espiritual, aquilo que a gente chama de plano espiritual, onde habitam os espíritos superiores, perfeitos. E essa realidade espiritual, ela precede, ela é anterior à existência do universo físico.
todos os universos físicos iguais a esse que nós habitamos, eles foram feitos a partir dessa realidade espiritual. Quando a gente lê o livro dos Espíritos, lê as obras de Kardec, que conclusão a gente chega? Que a obra material, fisiológica ou física, é uma cópia imperfeita daquilo que tem no plano espiritual. Então, esse universo físico foi copiado imperfeitamente da perfeição que existe no plano espiritual. É disso que se trata. Nós vivemos num universo que foi copiado de outro de modo imperfeito. Se a gente começar a entender isso, nós vamos entender o nosso papel aqui. Porque a gente nunca sabe o propósito da nossa existência, a não ser que a gente eleve a nossa consciência a um grau tal que a gente extrapole esse universo e entre numa outra dimensão e perceba que tem outra coisa subordinando isso aqui. Percebe? Se a gente ficar só na matéria, nossa mente não vê saída. Não tem solução. Quando você pensa que fez uma coisa perfeita, ela se destrói, ela explode, porque tudo aqui é transitório. Tudo passa, tudo acaba. Nosso corpo físico acaba. A casa que a gente faz acaba. O país que a gente constrói, a civilização, a sociedade que a gente faz acaba. É tudo cíclico, tudo passa. Então, onde que nós vamos encontrar estabilidade, felicidade, um paraíso perfeito? Onde? Nesse universo? Não tem lugar nenhum. Nós temos que extrapolar isso, romper esse paradigma da matéria, para poder participar de outra realidade. Nós estamos aprisionados num claustro, num arcabouço físico que limita completamente a ação do nosso espírito. Nosso espírito é muito mais do que esses 5 sentidos que a gente consegue expressar aqui. Nós somos muito mais do que isso. Mas o corpo físico nos limita porque esse Deus quer que nós sejamos constrangidos a nos educarmos desse modo, para servi-lo. Não é outra razão disso. É para sermos úteis a Ele. Se ficarmos livres no plano espiritual, Ele perde ascendência sobre nós. É para pensar, gente. É reflexão. Essa outra realidade que precede essa realidade material, uma realidade tranquila, serena, estável, superior. Aqui tudo é feito a partir de energia, de matéria. As partículas mais infinitesimais da matéria ainda são matéria. No plano superior, no plano espiritual, o que para nós é matéria, lá é amor, é outro gênero, é outro tipo de energia, é outro tipo de emanação. Os espíritos superiores dizem que o amor é um hálito, um hausto do Pai, não de Javé, do Pai Criador, da fonte, como a Mônica falou, a fonte criadora de tudo. Então, no plano espiritual, o alimento espiritual dos seres que habitam o plano espiritual é um tipo de energia que não tem nada a ver com a energia desse mundo que nos alimenta o corpo físico. É diferente. Ali se vive de amor, que é outra coisa. Então, a lei do amor é para o espírito, para quem já está no plano espiritual ou para quem está encarnado, mas vive na dimensão espiritual. O amor funciona. As mulheres sabem disso, a gente não precisa falar. Qualquer mulher está muito mais a serviço dessa realidade do que aqui, que é mais masculina, mais, fisiologicamente falando, mais machista. Que Jeová é um machista. Jesus é uma alma feminina. E que amor ele tem. Então, os que se submetem à lei do amor estão fora das leis humanas e cósmicas desse universo. Os espíritos de Jesus passam pelo mundo, mas não são do mundo. Isso é para a gente pensar, gente. Eu não estou afirmando nada. Nós vamos ver que tudo que nós vamos falar daqui para frente é Jesus que falou. E tem a ver com isso aqui.
Então, vamos caminhar aqui. Primeira coisa que Jesus chocou quando veio na sua época. O que ele falou? Meu reino não é deste mundo. A casa do meu pai há muitas moradas. E hoje, extrapolando aquilo que Jesus falou, na casa do meu pai há muitos universos. A ciência afirma isso. Não é só Jesus, não somos nós. A ciência amplificou aquilo que Jesus falou. São muitos universos diferentes. Eu não sou deste mundo, extrapolando, eu não sou deste universo. Jesus não era daqui. Muitos de vocês também não são. Tem muito espírito aqui, e aqui eu posso falar isso com tranquilidade para vocês, senão vocês não estariam aqui. Nós somos um bando de loucos para o mundo. Mas somos as criaturas mais privilegiadas que existem hoje na face da Terra. Nós estamos, todos nós que estamos aqui, fazendo parte de um processo divino, de transformação, de transição de uma realidade para outra. Nós temos de nos orgulharmos do papel que estamos cumprindo. Todos nós, pequeno ou grande, seja com a palavra, seja com o livro, com o gesto, com a atitude, do jeito que for, nós temos de nos orgulharmos de termos merecido estar reencarnados aqui neste momento de transição. Porque tudo que cada um de nós faz tem uma repercussão enorme no cosmos inteiro. Não é só no plano espiritual da Terra, é no plano universal. Porque tudo está concentrado aqui. Todos os problemas do universo de Javé estão concentrados na Terra. E, basicamente, nas mãos dos médiuns e das pessoas sensitivas e das criaturas que despertaram a sua consciência para essa realidade. Então, a responsabilidade é enorme para cada um de nós. Não dá para brincar com isso. Mas nós precisamos saber o que fazer. Então, Jesus, quando veio, detetou as pessoas do universo dele que estavam aqui, que não tem nada a ver com as criaturas que fizeram a sua evolução aqui. São diferentes. Os seres autóctones deste universo são seres que fizeram aquele processo de evolução que o Kardec narra na Gênese, no Livro dos Espíritos, evoluíram lá dos reinos mineral, vegetal, hominal, até chegar a ser o Homo sapiens sapiens de hoje. Essa evolução não se aplica aos seres do universo de Jesus. Os seres que vieram da realidade espiritual para cá já vieram configurados como são. E eles nem têm a forma física que apresentam aqui. Eles são outros seres. Mas se submetem às leis de Jeová. Vocês imaginam que Jesus era aquilo que ele apareceu para nós? Jesus é muito mais do que isso. O Paulo de Tarso, quando viu Jesus no deserto, ficou cego, tal a luz que emanava dele. Então imagina que realidade ele vem. E nós aqui achamos, né? A coisa é muito séria. Então se alguém de vocês, se um de vocês se identificar com o que nós estamos falando e se sentirem como um vírus estranho, nessa realidade material, vocês podem ter a certeza que vocês não são daqui. E não evoluíram como seres daqui. Daí a dificuldade de se adaptar a esses corpos físicos que nos são emprestados. Isso aqui não é meu. Né? Não é assim que eu sou. Eu me expresso assim porque o corpo me obriga. Mas espiritualmente não. Percebe? Não é? Não tem esse conflito existencial? As pessoas desse universo não têm conflitos, elas seguem a natureza. Eles seguem os impulsos, seguem os hormônios, não pensam. Mas os seres de fora entram em conflito. Puxa, a realidade do meu espírito é outra. Eu não me identifico com isso aqui. Não é assim? Isso é sério demais, mas é uma explicação lógica para os nossos conflitos interiores, que não tem nada a ver com as pessoas que nos cercam, que a gente tem a mania de pegar responsabilidade que é nossa, de nos transformarmos, de entendermos a nossa existência, a gente pega a responsabilidade, bota aquilo num cartucho e joga no outro, a culpa é sua.
e bota a culpa em todo mundo. E ninguém é culpado. O culpado é o Criador. Outro dia, minha filhinha pequenininha, eu conversando sobre reencarnação, a gente tem mania de pregar espiritismo ainda, né? Um negócio horroroso. E estava falando de reencarnação, que a pessoa sofre porque tem culpa, né? Porque errou muito no passado, então vem com essas coisas de mudar e tal. Aí a cachorrinha que nós temos em casa está com câncer. E ela falou assim, e a Jude, que é o nome da cachorrinha, o que ela fez para ter câncer? Qual é a culpa que ela tem? Pergunta de criança. Aquilo me deu um choque. Eu quase que falei para ela, é culpa do Javé. Foi o Criador que fez a coisa assim. Ele fez as coisas... Tadinha da cachorra, que culpa tem? Não pensa, não raciocina como nós, não tem intenção maldosa como nós, né? Não matou ninguém, o que ela fez? Então, olha, a reflexão que causa uma pergunta de uma criança. Impressionante. Mas tudo isso nos ajuda a fortalecer esse raciocínio de que existem realidades diferentes, que é o mais importante para a gente. Né? Por que isso? Porque nós estamos percebendo que essa realidade física, em algum momento, vai acabar. Vai se transformar a tal ponto que ou ela se reduz, ou ela acaba, ou ela se transforma, mas que com certeza vai ser outra coisa. E é disso que se trata. Vocês vão ver pela palestra da Marta. Parece que nós combinamos isso, né? E ninguém falou nada um com o outro, né? Ninguém sabia o que o outro ia falar. Mas quando eu ouvi a palestra do Américo, e depois da Mônica, e as dicas que a Mônica deu da sua palestra, eu falei, meu Deus, será que nós combinamos isso? Só se for no outro plano, né? Entendeu? Foi do outro lado. Então, aqui, a gente já começa a se segregar, ou se separar, ou se selecionar da maioria, ou dos critérios que vigem nesse mundo. A gente já começa a extrapolar as leis morais desse mundo. Porque tudo aquilo que nós fazemos aqui, seja o que for, gente, que para as leis morais desse universo é pecado, é criminoso e tem que pagar, para quem não é daqui, essas leis não funcionam. Então, a gente não tem culpa. Mesmo quando a gente peca, a gente não tem nada a ver com isso. A gente peca porque escorregou, deixou as forças fisiológicas tomarem conta do espírito. É um escorregão, mas não é culpa. Ninguém deve lamentar os seus erros. O Chico dizia muito isso para nós. Caiu. A igreja diz que caiu é pecado, não tem mais salvação. Não adianta mais fazer o bem, porque já errou. Isso está errado, gente. Isso é lei de Jeová. Caiu, se levanta. Errou, conserta. Né? Perdeu, recupera. Então, quando Jesus falou isso, vejam bem, Jesus já havia afirmado, eu não sou daqui. Eu estou mostrando uma outra realidade para vocês. Onde fica o reino de Jesus? O reino de Deus não vem ostensivamente. Quer dizer, não é material. Não tem aparência física. Nem está aqui, ali ou acolá. O reino está no meio, entre, permeando vocês. É outra dimensão. Não é outro local. Né? O reino espiritual está em todos os lugares. Penetra o meio em que nós vivemos. O reino está próximo. Isso são palavras de Jesus, não são nossas. Né? O reino está próximo, no espaço, em outra dimensão, não no tempo. Jesus não dizia que o reino de Deus está lá, nós vamos caminhar até lá, chegar lá e entrarmos no reino. Não foi isso que ele falou. Ele falou, o reino está no meio de vós, está próximo. Muda a sua percepção, muda seu padrão vibratório e você entra no reino. É simples assim. Não se serve a dois senhores ao mesmo tempo. Vai agradar um e aborrecer o outro. Não se serve a Jeová e a Jesus ao mesmo tempo. Ou você está com Jesus, ou você está com Javé. Ou você serve
coloca todas as suas energias para ser um bem-sucedido no mundo material, isso é balela, não serve para nada. A pessoa de sucesso aqui morre também, né? Os artistas, os milionários, o poder oculto, todo mundo desencarna. Né? Então, ou você serve esse tipo de ser e sabe que tudo isso é passageiro, é transitório, ou você serve a Jesus e sabe que está servindo a uma causa maior, permanente e eterna. Essa é a escolha que a gente tem que fazer. Né? Então, vamos caminhar, né? Como é que se chega nesse reino dimensional, de outra dimensão? Eu vim anunciar a boa nova, esse reino. Eu sou a porta. Jesus é um porteiro desse reino. Né? Quem entra por portal? Muito bom, obrigado. Quem entrar por mim será salvo. Eu sou o bom pastor, o que dá a vida por suas ovelhas. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenhais vida em abundância. Eu não recebo glória que venha dos homens. A glória é lá, no outro plano. Jesus falou isso. Não somos nós. Vocês pegarem isso, está no Evangelho, no Novo Testamento. Então, só vem corroborar tudo isso que muitos de nós estamos falando, né, Mônica? Nós estamos sabendo que tem alguma coisa mudando, transformando, que não vai ser nunca mais o que foi até agora, vai ser tudo diferente sempre. A música que a Margarete cantou, né, muda o tempo todo e vai mudar. Até que o plano físico, até que esse universo material se subordine, aceite as regras do universo do qual ele se originou. Quando o amor comandar isso aqui, essa confusão toda acaba. Tá? Vamos acelerar um pouquinho, senão não sobra tempo, a Margarete me expulsa daqui já já. Para se chegar ao reino de Deus, não tenhais medo dos que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Olha as palavras de Jesus, como vai ao encontro de tudo isso. Matam o corpo, mas não podem fazer mais nada. A alma não se subordina às leis físicas. Não tenham medo da morte. De que adianta ganhar o mundo e perder sua alma? Esse é o nosso interesse, né? Tem que mudar. Quem quiser salvar sua vida vai perder sua alma, e quem perder sua vida vai salvar sua alma. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a Jeová o que é de Jeová, e a Jesus o que é de Jesus. Não dá para misturar, por enquanto. Mais na frente. Vamos embora? Os seres de fora que chegam trazem convites, ensinam o que é necessário para o ingresso no reino do céu. Mas somos nós que nos escolhemos. Ninguém escolhe a nós. Nós nos escolhemos. Os que se escolhem se esforçam para merecer. Não tem privilégio, não tem justiça, tem esforço próprio. Os que são barrados são os que tentam enganar. Tem muita gente que fala que é e não é. Então aí, problema da pessoa. Né? Ou nós somos coerentes, autênticos, ou então nós estamos fritos porque não engana esse povo. Não dá para enganar Jesus. Vamos embora? Os contatos que estão havendo são convites. Acima de tudo, são convites. Ninguém quer morar numa penitenciária ou hospital. O que essas discos voador... Agora, depois o Rafael vai falar essa maravilha que é a ufologia. O que esses seres de fora vêm fazer aqui? Eles vêm convidar a gente, é um convite a participar do concerto cósmico. Eles não vêm aqui para forçar a gente para nada. Estão convidando. E eles vêm aqui porque eles querem interferir no nosso livre-arbítrio? Não. Eles vêm aqui porque nós clamamos por eles, pelo amor de Deus, socorram a gente. Nós estamos perdidos. Então eles vêm com um convite, olha, onde vocês vivem não tem jeito, é assim. Se vocês querem ser felizes, vocês têm que mudar, mas é vocês que têm que mudar, não somos nós. Esse é o convite cósmico. Né? Quando você é convidado, e nós somos convidados aí para um outro reino,
quem é convidado leva presente. Nós temos que oferecer alguma coisa. Nós não vamos lá para descansar, como a igreja dizia. Não tem descanso no céu. Você tem que levar aptidões, conhecimento, trabalho, virtudes, qualidades que sejam úteis lá no outro universo. Então nós temos que adquirir isso correndo aqui. Não vai lá. Por isso que o pessoal acomoda. Porque o céu é descanso eterno, então vou começar já. Se fazer o céu na terra é descanso. Vou acomodar. Né? E não é assim. Então, nós aqui clamamos porque estamos presos. E eles vêm responder esse convite, esse apelo nosso. Eles não vêm porque querem. Eles têm medo da gente. Né? O Rafael vai poder falar isso para vocês com mais propriedade. Bom, quando você é convidado, leva presente, nós temos que oferecer, criamos nossas próprias necessidades, mas ninguém tem obrigação de satisfazê-las. Eles não vêm aqui para satisfazer as besteiras que nós fizemos, não. Eles vêm com o convite, olha, vocês querem, mudem e ganham o passaporte. É assim que funciona. Correr um pouquinho, senão o tempo vai embora. A terra não é a nossa casa. Ela apenas nos foi emprestada. A gente veio aqui infiltrado. Nós somos todos infiltrados numa obra que não é nossa. Né? Somos vírus estranhos. Mas Jesus, quando nos mandou para cá, ele avisou, olha, é por um tempo, hein? É um tempo. Vocês são meus, vocês vão por um tempo. Deu tecnologia, deu instruções para nós nos redimirmos, auxiliando o progresso. Só que nós não soubemos usar. Destruímos a casa do Jeová, a tecnologia foi tirada para a gente se submeter a ele, resgatar o nosso passado, e o tempo para o nosso reajuste com as leis de amor lá de fora está se esgotando, porque esse tempo está acabando. Ou a gente aprende a amar, ou vai continuar levando pancada do Javé. Vamos embora? Aí entra Jesus, que é a parte mais bela de Jesus, é isso aqui. Tomai para vós o meu jugo e sede meus discípulos, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se a gente vive com Jesus, a gente vive no plano espiritual, gente. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Jesus nunca disse que ia nos curar, que ia resolver nossos problemas, que ia mandar dinheiro para a gente, que ia arrumar emprego para nós. Ele nunca falou isso. Ele falou, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele dá refresco. E aí você volta para trabalhar. Não tem privilégio. Segui-me e vos farei pescadores de almas. Jesus nunca falou para a gente conquistar bens materiais, mas investir nas almas. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Por quê? Porque ao homem bom, o homem que ama até os seus inimigos, a este nenhum mal acontece. O mal não consegue atingir aquele que vive sob a lei do amor. Não tem a matéria, o mal não tem ascendência sobre o amor. Se tem ascendência, se o mal nos atinge, é porque nós não amamos. É simples assim. Se a gente sofre, está triste, está caído, está arrebentado, está cansado, é porque a gente não ama. Ah, mas eu amo, mas as pessoas são ingratas. Não são ingratas. Você que esperava a retribuição do amor que você deu. E a desilusão sua por o outro não ter te amado, por não ter satisfeito sua expectativa, é que te deixou triste. Não foi por ter amado, foi por ter gerado expectativa do amor. É complicado, mas é muito belo isso. A gente não sofre por amar, a gente sofre porque cria expectativas, porque espera recompensas. O amor tem que ser incondicional. Obrigado. Aí Jesus, por que ele nos mandou para cá? Por que nós fomos enviados para cá por Jesus? Nós somos o sal da terra. Se o sal não salgar, para que ele serve? Porque o sal é assim, enquanto ele está no saleiro, ele é palpável.
Você pega o sal, ele está ali. Quando você põe na comida, ele se desintegra. Ele desaparece, mas vem o sabor. Nós temos que dar sabor à vida. Nós temos que tornar as pessoas melhores por estarem conosco, se sentirem felizes conosco, não exigir nada de ninguém. Então, a mesma coisa o fermento. Se o fermento não penetra na massa, o bolo não cresce. A gente quer ficar isolado, quer que as pessoas se subordinem a nós. Imagina o bolo se subordinar ao fermento. Funciona. O fermento é que tem que expandir a massa, né? Eu não sei cozinhar, mas parece que é assim, né? Não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Não são os justos, está errado aqui. Não são os justos que precisam de conversão, são os pecadores. Tem um não ali a mais. Desculpem. Se amardes somente os que vos amam, que recompensa tereis? Brilhe a vossa luz, mas não atireis aos porcos as vossas pérolas. Os seres daqui não compreendem essa realidade. Não compreendem. Eles vão despertar lentamente. E nós temos que ter consciência disso e saber dosar a verdade para eles. Ok? Reforma íntima. Não se coloca remendo novo em roupa velha. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Levanta, pega a tua maca e anda. Toma a sua cruz e segue-me. Meu pai trabalha sempre e eu também. Quer dizer, nós temos que sair do comodismo, gente. Ficar esperando o mundo acabar, ficar esperando Jesus voltar, ficar esperando a Mônica curar a gente, não funciona. A gente tem que se revolucionar. Mas as pessoas pensam assim. As pessoas pensam assim. Esse aqui é o drama. Oh, a Mônica me operou, me curou um câncer. Não é assim. Nós não podemos colocar a nossa felicidade na mão dos outros. A responsabilidade pela nossa perfeição é nossa, não é dos outros. Os outros fazem o que Jesus pediu, nos aliviam. As pessoas que vêm nessa casa sentem alívio. E é isso que precisa ser feito. E aquilo que Jesus falava, quando alguém faz um pouco, Deus faz o resto. Então aqui se faz o pouco. Mas quem faz o resto é a divindade que está dentro de cada um de nós. Vamos embora? O que Jesus espera de nós? É isso aqui. Está no Evangelho. Vocês estão vendo só a palavra do Evangelho aqui. Catecismo. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Amai os vossos inimigos e fazei o bem ao que vos odeiam. É simples. Não há árvore boa que dê frutos ruins, não há árvore ruim que dê fruto bom. Não se colhe figo dos espinheiros. Cada árvore se reconhece pelos seus frutos. A árvore é coerente. O que ela é o fruto que ela dá. E nós somos assim? Nós somos incoerentes. A gente é uma coisa e faz outra. A gente fala uma coisa e faz outra. O que Jesus falava para nós é isso, sejam coerentes. O que você pensa com o que você faz, o que você sente com o que você dá. Temos que ser autênticos, gente. Senão não dá para sermos julgados, porque aí nós vamos ser julgados pelas intenções, pelo que nós somos e não pelo que nós fizemos. Temos que sair da hipocrisia, da mentira. Esse mundo é um mundo de mentira, de falsidade, de hipocrisia. E nós estamos imiscuídos com tudo isso. Temos que nos libertar disso. Quem é bom, tira coisas boas do tesouro do seu coração. Não é dos outros. Está dentro de nós. Ou nós temos bondade dentro de nós, ou não temos bondade nenhuma. A boca fala daquilo que o coração está cheio.
O Chico dizia muito isso, né? O expositor fala em primeiro lugar para ele mesmo, né? Não é para os outros só escutam. Mas sempre nós falamos do nosso, porque a gente fala do que o coração está cheio. Se a gente mete o pau nos outros, a gente está metendo pau naquilo que a gente faz. Então, um cuidado que a gente precisa ter, porque as recomendações não são nossas, são de Jesus. Se a gente se acha bom, então não tem que explicar nem justificar nada. Nada precisa ser dito. Precisa ser feito, que aí é autenticidade. Tem um filósofo que já dizia isso. Não há nada a dizer. Não tem nada para ser dito. Tem que fazer. Bora? Não precisamos correr, viu? Quem vai para o céu? Quais são os que vão? Quem não está comigo é contra mim, Jesus falava. Quem me escuta, a mim escuta. E quem me despreza, a mim despreza. Ora, quem me despreza, despreza quem me enviou, o Pai. Ficai alegres por terem vossos nomes inscritos no céu, não aqui no mundo. Quem se humilhar será exaltado, quem se exaltar será humilhado. Bora? O despertar da consciência. Isso aqui nós já vimos antes, a gente antecipou, né? Então, o despertar da consciência nos faz perceber outra realidade, o plano espiritual. O encontro com os entes queridos desencarnados em outros mundos reaviva o nosso passado. Percebemos onde falhamos e por que nos atrasamos. Novo desafio, retomar o trabalho deixado ou permanecer na loucura. Mudança de patamar tecnológico. A tecnologia vai nos sendo devolvida à medida que nós aprendemos a conviver uns com os outros. Porque a tecnologia foi retirada. Está voltando porque a gente está melhorando. A volta de Jesus, uma promessa dele. Esta geração é perversa, busca um sinal, mas nenhum sinal será dado a não ser o sinal de Jonas. Jonas foi aquele profeta que apareceu lá em Nínive e falou: olha, vocês mudem o comportamento, vocês estão fazendo sexo com animal, vocês estão desregrados, tem que parar com isso. Muda que vocês serão salvos. Se vocês não mudarem, essa cidade vai ser destruída. O pessoal de Nínive mudou. E a cidade foi poupada. Sodoma e Gomorra, o Jonas foi lá e falou a mesma coisa. Vocês precisam mudar, vocês estão desregrados, não é assim, tem que mudar o esquema. E se vocês não mudarem, isso vai ser destruído. Eles não mudaram e foram destruídos. É isso o sinal que está vindo para a gente. A profecia da volta de Jesus é exatamente isso, hoje também. Se a gente não mudar, ele não vem. Ficai certos, se o homem soubesse a que horas viria o ladrão, não deixaria que sua casa fosse arrombada. Ficai preparados, pois, na hora que menos pensais virá o Filho do Homem. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazes o que eu digo? A gente não lê mais o Evangelho foi tirado das escolas. É um absurdo. Bora? Os escolhidos, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Os que servem serão os escolhidos. Eu vos digo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se converte do que 99 justos que não precisam se converter. Os que amam as trevas não se aproximam da luz, para não serem descobertos. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, quem é autêntico. Tem muita coisa para falar aqui, eu não vou falar porque não dá. O encontro com Jesus não dá para enganar. Ele nos conhece, sabe nossas intenções. Jesus é o caminho, verdade e vida. O objetivo final é o Pai, não Javé. O Pai não é o criador deste universo, é o criador de nossas almas. Descobrindo nossa alma, somos espíritos, não matéria, deixando a roupa usada, devolvendo a César o que é dele. Se a gente não deixar, se a gente não se desapegar das coisas daqui, como é que nós vamos para lá? Não dá para carregar isso para lá. A gente morre e deixa tudo. Imagina
o nosso espírito largar o plano físico para ir para um plano espiritual. Tem que largar tudo. Tem que largar tudo. É desapego total. Agora, quem é que quer? Lembra aquela palestra do Divaldo lá, no Anhembi? Olha, Jesus, se viesse aqui agora, quem largaria tudo para ir com Jesus? Ninguém. Aí lá no fundo um cara levantou a mão, eu vou. Aí no dia seguinte o Divaldo foi falar na Federação Espírita do Estado de São Paulo, falou a mesma palestra, mais ou menos, aí quando terminou a palestra o cara estava lá. Seu Divaldo, o senhor me desculpa, ontem eu bebi umas outras ali. Só bêbado. Quem é que vai largar comida, sexo, vida boa, passeio, sorvete, né, Mônica? Chocolate. É complicado. Vamos embora? Nova era. A mudança interior, gente, é espiritual. Podemos viver no plano espiritual mesmo estando aqui. O reino do espírito, a matriz que antecede o plano físico. Não é uma fuga daqui para fora. É trazer o que está lá para cá e levar o daqui para lá, subordinar o lá, né? No plano espiritual não há dinheiro, propriedade privada, doenças, paixões. Só trabalho de criação a serviço do amor. Esse é o plano espiritual. É a única coisa que vale. Felicidade é o prazer de servir, de ser útil ao universo. O mundo físico de Javé pode voltar a ser um jardim como ele nos deu para nós no início. E a gente estragou. Bora? Cada um de nós vai se situar num, mas não em todos desses campos. Aí nós é que temos que nos identificar. Né? Os que choram serão consolados quando Jesus voltar. Ele voltará quando nós merecermos. Felizes os que têm fome de justiça, porque serão saciados. Os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os mansos, porque esses ficarão na terra. Os que conseguirem viver em paz com Javé. Esses ficam. E os pobres de espírito, os inocentes, os redimidos, deles é o reino do céu. Tem mais um pedacinho ali, não tem? Não cabe? Não cabe. Os puros de coração verão a Deus, o Pai. Muita paz a todos, um abraço a todos.